Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Episódio número 425. 425. Jesus. Hoje vamos falar sobre coisas que nos aproximam e nos afastam. Outra vez. Outra vez. Né? Mas vamos falar sobre aspectos da nossa identidade, ou das nossas crenças, ou das nossas preferências, ou das nossas atividades favoritas, à luz das quais nós sentimos que somos próximos de outra pessoa, ou que, pelo contrário, nos sentimos muito afastados de outra pessoa. Sim. Né? E o que é que o foco nas coisas que temos em comum pode fazer por nós, não é? Sim. Pelas nossas relações. Sim. O episódio, em alguns momentos, vai ter assim uns desvios e umas entradas assim na política e no comentário político, mas vamos estar muito interessados em... A minha ativista faz-se ouvir? A tua ativista faz-se ouvir, mas vamos falar, sobretudo vamos falar de relações. Yep. E se todas as relações valem a pena, e se podemos ou não, ou se até devemos filtrar as nossas relações à luz de certas crenças ou de certos valores, ou de uma certa ideia de identidade. Isto vai dar para falar sobre Futebol Clube do Porto, sobre racismo, sobre tabagismo, sobre o Trump e o Musk e tantas outras coisas. Acho que vem aí uma bela conversa. E política alemã. Sim, uma bela conversa do podcast IVM a começar agora. Vamos a isso? Vamos. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Mia, então esta semana o tema é meu. É teu? Sim. Então diz. Sim. E o que é que eu gostava ou o que é que eu escolhi aqui para início de conversa? Eu sigo há algum tempo um professor universitário e jornalista brasileiro chamado Oliver Stonkel. E ele escreve sobre política internacional. E ele escreveu um post. Ele estava na Alemanha. Por causa das eleições? Eu não me lembro se ele foi à Alemanha para acompanhar as eleições, mas passou lá algum tempo. Eu acho que foi por causa houve aquela conferência de segurança em Munique, que reuniu muitos líderes europeus e ele estava a acompanhar. E ele passou muito tempo na Alemanha, ele tem origem alemã, e ele escreveu um post sobre o facto de ele se sentir distante politicamente, se sentir distante da extrema-direita e se sentir distante da extrema-esquerda. Só que depois a seguir o post foi interessante porque fez assim uma curva inesperada, porque parecia que ia ser um post sobre política, mas na realidade era sobre uma coisa ligeiramente diferente, que era, depois de ele ter dito que, olha, sinto-me distante das pessoas que votam na extrema-direita e das pessoas que votam na extrema-esquerda, ele começou a dizer, mas por outro lado, sou adepto, quando estou na Alemanha, sou adepto do Bayern de Munique. E há pessoas que são da extrema-direita ou da extrema-esquerda e que também são, tal como eu, adeptas do Bayern de Munique. E depois ele começou a falar de algumas coisas que ele gosta de fazer quando está na Alemanha. E depois também falou na realidade brasileira. Quando estou no Brasil, não é? Há coisas que fazem parte da minha identidade, não é? A cidade onde eu moro, o clube de futebol que eu gosto, as minhas atividades favoritas de tempos livres, o facto de gostar de cozinhar, ou o facto de ser pai, e que me unem ou afastam de outras pessoas. E a proposta dele era que quando nós quando observamos uma outra pessoa e decidimos se estamos ligados ou não a ela através de uma única coisa, que neste caso ele começou por ser a política, né? É muito fácil. Tu acabas por dividir o mundo inteiro em dois grandes grupos. Os que estão comigo... Polarizas logo, não é? Porque só há duas... Se é em relação a uma coisa... do Porto ou do Benfica? Então, sei lá, ou és do Porto ou não és do Porto. Exato, portanto, é mais isso. Ou és ou não és. Não é? Ou votas no meu partido ou votas noutro partido. Não é? Ou gostas de cozinhar ou não gostas de cozinhar. Ou jogas pádel ou jogas outra coisa qualquer que não pádel. Portanto, quando tu escolhes só uma coisa,
que cria-se naturalmente uma polarização, né? Que é ou estás comigo ou estás contra mim, ou és dos meus ou não és. Mas se tu considerares uma multiplicidade de coisas, aumenta imensa a probabilidade, pelo menos em algumas, tu sentires que, olha, esta pessoa não é do meu grupo, mas também é do meu grupo. Então, depois a discussão dele era o que é que isso faz às nossas relações. Ele depois não explorou isto demasiado, mas era mais um convite à reflexão. E, portanto, era esse convite à reflexão que eu trazia também, né? Primeiro para te perguntar se dás por ti, eu tenho uma resposta minha, mas se dás por ti a fazer isto às vezes, ou seja, a decidir se estás próxima ou afastada de outra pessoa só em função de uma coisa. Dou por mim a fazer isso, às vezes sim. Talvez mais na política do que em alguma parte da política do que outra coisa, ou também na área da parentalidade. Mas é uma coisa também que nós também já temos falado de coisas parecidas, assim, nas nossas conversas também ambos tentamos nos lembrar desses pontos de aproximação às vezes, né? E tenho descoberto isso muito na minha área de parentalidade, que não é, eu trabalho assim abertamente com isto bem há quase uns 15 anos, né? E inicialmente acho que estava mais nítida esta polarização. Ou tens uma parentalidade mais consciente, mais gentil, mais positiva, ou não tens. E mesmo na minha comunicação acho que comunicava mais essa diferença. O que acho que não faço hoje em dia. E o resultado disso é que há mais pessoas interessadas. É que há mais pessoas que se sentem parte agora do que estes anos todos atrás, graças a essas outras referências das coisas que temos em comum, né? E acho que é uma coisa, no entanto, que nem sempre me vem naturalmente a pensar assim, mas tomo consciência e em alguns aspectos às vezes tenho mesmo que fazer um esforço para me lembrar disso, né? Eu tenho um amigo que em algumas visões da vida somos muito, muito, muito diferentes, mas as outras muito parecidos. E tem sido um bom treino para me lembrar disso, porque quando ele tem certo tipo de conversas, que eu sinto que isso começa a borbulhar em mim, porque é tão diferente aquilo com que eu me identifico, faço mesmo um esforço para me lembrar das outras coisas que sei que temos, outras coisas em que temos visões mais parecidas e que somos parecidos. Se nós não... eu também tinha a minha resposta, não é? Certo. E a minha resposta é sim, eu dou por mim a fazer isso. Sim. E se nós não... a polarizar. Sim, a polarizar. Em função do... eu acho que para quase todas as pessoas há uma, duas, três coisas que são muito importantes, não é? E as outras nem tanto, não é? Sei lá, por exemplo, há pessoas para quem a cena do futebol é importantíssima. Portanto, eu não me vou dar com uma pessoa que fala mal do meu clube. E para outras pessoas pode ser, claro, eu acho engraçado quando encontro pessoas que gostam do meu clube. Mas isso não é assim tão importante. Ou se calhar para ti a questão da parentalidade pode ser muito importante e pode ser mais difícil para ti criar proximidade com alguém que acredita numa parentalidade super autoritária, que só apela à disciplina e à obediência e que tem crenças muito fechadas em relação a isso. Pode ser difícil para ti criar aproximação, mas podem existir outras pessoas que até bebem dos teus ensinamentos da parentalidade consciente, que também notam essa diferença, mas que dizem, ok, eu consigo lidar com isto, porque é importante para mim, mas não é o mais importante. Eu acho que nós tendemos a ter 1, 2, 3 filtros que tendem a ser os mais importantes. E que quando nós abrimos e começamos a considerar mais filtros, se nós formos, imagina que a postura era, eu tenho 20 filtros em relação a tudo e mais alguma coisa, não é? Em relação às posições políticas, em relação a crenças religiosas, em relação à parentalidade, em relação às relações amorosas,
em relação a certas crenças sobre como é que se organiza a sociedade. Isto está em relação aos desportos que se deve praticar. Imagina, eu tenho isto assim muito fechado e tenho para aí 20 coisas. E qualquer pessoa que esteja fora de uma delas, para mim, esquece. Esta pessoa é dos outros. Pá, eu vou acabar com tipo 0 amigos, não é? Sim. E o único amigo que vou ter vai ser um gajo mesmo chato que é exatamente igual a mim. Estou a ver. Mas estás que também é uma coisa que fazemos muitas vezes com as pessoas, quando sabemos, não é? Tens um amigo e sabes que num certo ponto as vossas crenças divergem muito. E tendemos a evitar esse campo. Tendemos não, com este não vou falar de política, ou com este não vou falar de futebol, ou com este não vou falar sobre parentalidade. Ou sobre relações. Porque só vai dar asneira. E pergunto-me se isso é o caminho também, não é? Porque eu estava a me referir a esta pessoa que me estava a referir. O que tem acontecido é que não evito. Também não é verdade. Há um tema que evito porque é muito inflamado. Mas outros, um bocadinho menos inflamados, não. Mas pergunto-me porque é que eu evito esse... Porque é que tenho tanto medo, não é? Porque no fundo o que eu acredito é que se eu falar disto vai haver uma quebra na nossa relação vai partir. A relação vai partir. É? E isso é um bocadinho triste, não é? Isso é um bocadinho triste, é. Seria mais interessante poder dizer, olha Mia, eu sei que neste aspecto nós temos crenças muito diferentes e por isso é que eu até gosto de falar contigo sobre isso, porque ajudas-me a ter uma perspectiva diferente. Sim. Errada, claro, mas ainda assim diferente. Sim. Eu acho que esse pode ser um ponto de partida, sendo que às vezes também pode ser desgastante, não é? Eu tenho amigos que têm algumas crenças muito diferentes das minhas em aspectos que para mim são fundamentais. São muito fundamentais e às vezes eu noto que tenho momentos em que é mais difícil estar em contacto com estas pessoas. O trabalho emocional é muito grande. O desgaste, o eu estar a respirar fundo, a lembrar-me que mas há outras coisas em que somos mais próximos, ou lembrar-me da intenção, não é? Sabes, às vezes aparece assim na internet aquela descrição habitual, já deves ter apanhado do Adolf Hitler, sem dizer que é o Adolf Hitler, a dizer e era pintor, e era vegetariano, e acreditava, interessava-se muito por saúde, e era contra a espiritualidade, e era contra o tabagismo, e não sei o quê. Tu estás a ler, gostavas de ser amigo desta pessoa, era o Adolf Hitler, não é? E depois a seguir, por exemplo, apresenta-se a descrição do Winston Churchill, mas sem dizer que era o Churchill. Que era serias amigo desta pessoa, nunca na vida. E depois, quando se revela, tu dizes, não é? E isso também é uma outra coisa engraçada, que é, nós às vezes valorizamos ou desvalorizamos certos aspectos em função do todo, não é? Há coisas que tu toleras de determinadas pessoas e que se calhar não toleras de outras. Claro, e quando idolatro alguém, tendo a tolerar, se calhar, coisas que até vão contra os meus valores. Sim. Nós falamos aqui recentemente sobre dissonâncias cognitivas, não é? Às vezes podes ter uma grande dissonância cognitiva, quer dizer, eu não tolero não sei o quê. Mas aquela pessoa de que tu gostas muito ou que segues faz isso. Mas é diferente. É diferente, não é? E toleras dessa pessoa, ou toleras isso do teu filho, de quem tu gostas muito, não é? Ou de um amigo de longa data, porque sentes... Ou alguém que tens como mentor, ou, não é? Inspiração. Sim. Mas então o que é que nós fazemos com isto tudo? Eu volto aqui a esta questão, não é? É porque não me apetece tolerar tudo e criar aproximação com tudo. Não, claro, mas também há uma diferença entre as pessoas que são próximas e as pessoas com as quais não tens nenhuma relação, não é? Sobre quais é que queres falar? Sobre as que são mais próximas? Não, o que eu estou aqui a procurar chegar a uma... Olha, por exemplo, outro dia... Estava a pensar que a Joana Marques, que nós já tivemos aqui no podcast, sim, que ela tem já fez para aí uns 10 ou mais episódios do podcast dela sobre o Gustavo Santos, que é uma pessoa imagino que ela sinta muito pouca afinidade em relação ao Gustavo Santos.
E vice-versa, não é? O Gustavo, quando fala da Joana, também é de uma forma assim sim, claro, muito, é natural. muito ácida. E eles têm uma coisa em comum, que ambos são grandes adeptos do Futebol Clube do Porto, não é? Portanto, imagino que se o Porto marcar um golo... Ambos vão celebrar. Ambos vão celebrar, e se tivessem um ao lado do outro... Será que celebrariam juntos? Opa, não sei, será que se fosse assim... Se fosse aquele golo do Kelvin aos 92 minutos, eu acho que eles até se abraçavam, não é? Aliás, nesse golo nós estávamos no estádio, até tu me abraçaste nesse momento. Acho que foi a única vez que te via celebrar um golo assim. Estavam todos a celebrar? Estavam todos a celebrar, tu entraste na festa. Lá está, programa de aproximação. Sim. Todos ali naquela zona, não é? No outro lado do estádio. Podem existir coisas que nos aproximam muito, é? Mas há outras que nos podem afastar o suficiente para dizer, apesar daquela pessoa até... isto e aquilo. Vegetariano, pintor e não sei o quê. É vegetariano, pintor e gosta do meu clube de futebol. Tipo, isto não é suficiente, façam uma outra coisa que nos afasta tanto. Só que eu acho que vale a pena refletir sobre quais são essas coisas que nós não estamos dispostos a tolerar, não é? Eu posso pensar, olha, eu posso ser um amigo, por exemplo, com quem partilho memórias da infância e da adolescência, que é uma coisa que nos aproxima muito. Viemos da mesma cidade, andamos na mesma escola, gostamos de ir aos mesmos sítios, gostamos os dois de estar tranquilos nos nossos tempos livres e que não nos chateiem, ambos gostamos de ler, temos tanta coisa em comum. Mas, por exemplo, ele é um sexista assim terrível. Isto se calhar é suficientemente forte para dizer, não me apetece estar com esta pessoa, não me apetece ser uma grande ligação. Mas olha, esse é um bom exemplo para aquilo que eu estava aqui a pensar, não é? Que tu tens tanto em comum com essa pessoa, és amiga dela, portanto, e isso é um tema muito importante para ti, vais só dizer não dá, ou vais de alguma forma tentar criar um espaço onde se pode falar sobre isto? Depende tu podes encontrar alguém que tem crenças muito diferentes das tuas e que tem um mínimo de abertura, se calhar até por causa dessa proximidade que existe, para poder, deixa-me ouvir o que esta pessoa tem para dizer. Mas imagina alguém que tem esta crença muito diferente da tua e que não tem espaço para ti. Portanto, só te julga, nem te deixa falar, passa por cima de ti, nega-te. Pois, lá está, porque para isso poder acontecer tem que haver alguma capacidade, uma competência de comunicação de alguma qualidade para poder haver esse espaço de ambos os lados, não é? Sim, porque senão, eu acho que tu... Quando o desgaste é demasiado grande com aquilo que estavas a falar. Eu acho que tu te consegues... eu sou assim, uma das coisas que para mim é muito importante neste encontrar coisas em comum é mais do que se tens os mesmos gostos do que eu ou tens as mesmas crenças do que eu, é se partilhas do interesse pelo programa da aproximação. Certo. Porque eu acho que foi isto que eu fui, no fundo, aprendendo ao longo do tempo, que na realidade nem é tão relevante para mim se tu és, sei lá, se és crente ou és ateísta, ou se és de esquerda ou de direita. Isto não é tão relevante como eu partilho de um certo interesse em criar proximidade e em aprender com as experiências dos outros. Ou seja, que há aqui uma curiosidade base no fundo, em relação à tua experiência. Que no fundo isso também é uma coisa, é encontrares uma coisa em comum. Certo. Não é? Quando tu encontras isto, alguém que está interessado realmente em ti, estar interessado em ti não é quero concordar com tudo o que tu dizes, ou vou mudar a minha opinião só porque a tua é diferente, mas é tão mesmo curioso sobre a tua opinião. Olha. Mas essa é a parte que é tão difícil, não é? Quando queremos realmente fazer isso, porque quando são coisas muito fortes não estamos muito convencidas e entramos nestas conversas com a intenção de agora vou-te convencer de que eu é que tenho razão, não é? E eu acho que o problema muitas vezes começa aí, nessa necessidade de eu te provar que não. Eu sei disso, uma conversa assim muito inflamada muitas vezes na parentalidade é sobre, continua a ser, por incrível que pareça, sobre a palmada. Se eu falar olha, por exemplo, esta pessoa que estava a dizer, ele continua a dizer que acha que há situações em que uma palmada é justificada, né? E tem sido um bom treino para mim quando esta conversa surge, não só tentar convencê-lo de que ele está errado. Ele está errado, obviamente. Mas né, em vez disso, procurar perceber, mas de onde é que vem esta ideia? Né? De perceber melhor
o raciocínio e a lógica por trás, que não há grande, mas há ali toda uma experiência de vida por detrás também por atender. Ok, mas nessa situação, não é, que tu estás a usar como exemplo, eu acho que esse é um belo exemplo, porque há aí uma coisa que é importante para ti e é que até vos afasta, mas há um conjunto de outras coisas que os aproximam. E também há, imagino, tu observas o mínimo de interesse e de abertura da outra pessoa em relação à tua opinião. Certo. Ou seja, é quase como, não é? Se nós tivéssemos assim um gráfico, é quase como... E uma vontade de compreender também, não é? É quase como, imagina que em relação a um tema qualquer, tu estás no menos 100 e eu estou no mais 100. Ou seja, estamos mesmo muito extremados. Mas existe entre ambos o mínimo de vontade de aprender, ouvir, respeitar a opinião do outro. Esta relação, embora nós estejamos tão afastados no menos 100 e no mais 100, se calhar vai ser uma relação mais possível, vai ser, e até mais produtiva e satisfatória, do que se tu estás no menos 20 e eu estou no 20, até não estamos tão longe, só que temos zero de abertura para a opinião um do outro. Não é? Esta relação, embora estejamos mais próximos, se calhar vai ser mais difícil, sobretudo se isto for um tema assim que é estrutural para nós. Mas tu, nessa situação, o que eu imagino que estejas a fazer é, embora esse tema seja muito importante para ti, tu estás a valorizar todas as outras coisas onde sentes proximidade e sentes ligação. Sim, aliás, porque a opinião acaba por ser incongruente com muitas outras opiniões, mas isso é outra história. Ok, porque se tu fosses focar só nessa coisa, não é? Porque eu acho que no fundo o post original que eu trouxe aqui para comentário lá do tal Oliver Stone, o que ele estava a propor era que se tu te focares só numa coisa, que neste momento, assim, no cenário internacional, nomeadamente nos Estados Unidos, mas também em muitos países na Europa, está a ficar muita cena do tipo, ou és de esquerda ou é de direita, que rapidamente se transformou no ou és comunista ou és fascista, não é? Que é tipo, vamos extremar isto ao máximo e não há espaço para, olha, concordo com algumas coisas de um lado, mas também concordo com algumas coisas do outro, ou, olha, sou claramente de um dos lados, mas procuro entender as motivações e as intenções do outro. Como, se houver só esta polarização vem muito do estou só a filtrar tudo a partir de uma coisa. Enquanto quando eu considero o resto, vou-me lembrar de muitas outras coisas que nos unem, não é? Nomeadamente, dentro de um país, normalmente há uma coisa logo que nos une, que é o facto de morarmos aqui. Às vezes focamos muito, por exemplo, na cena da nacionalidade, que é ou és desta nacionalidade ou és estrangeiro. Mas para outras pessoas é mais interessante focar isso. Olha, independentemente da nacionalidade, estamos todos aqui neste espaço, não é? Agora estava aqui a divagar, mas estava a propor que quando nós nos esforçamos por criar aproximação e também por valorizar as coisas que são comuns. Sim, eu acho que nos sentimos melhor assim. Ainda ontem estava a pensar nisso, não sei assim como? Ainda ontem enviei-te um artigo, não sei se chegaste a ler, que era alguém que estava a avaliar o primeiro mês do Trump. E ele tinha dividido o artigo nas coisas boas, as coisas mais neutras, as coisas más e as coisas muito más. Mas começou pelas coisas boas e eu sou uma pessoa que tendo a acreditar que tudo que o Trump faz é mau. Sou mesmo anti-Trump, posso assumir isso. No entanto, para mim foi muito, muito interessante ler este artigo. Este artigo era escrito por uma pessoa conservadora, mas no entanto, e já foi bastante apoiante do Trump, pelo que eu percebi, e era muito fã do Musk também, mas que entretanto reavaliou umas coisas, mas fez assim um esforço de fazer uma avaliação nestas categorias todas. Eu estava a ler, não é? Começa com as partes boas todas e realmente algumas delas, pois ok, mediante ali a política americana, parece-me que foram umas decisões acertadas. E mesmo assim, por ser o Trump, eu tenho que me esforçar para, tipo, ok, é verdade, não é? Eu consigo perceber porque é que isto é positivo, mas precisamos ter essa consciência quando o fazemos, senão eu só sou anti-Trump e nem vou ouvir a ninguém que me tenta dizer, olha, ele fez isto e por acaso foi uma boa medida, por isto, aquilo. Não é? E acho que precisamos de todos mais esse treino
não sei o que é que se chama de usar isso, não é Mas bem no sentido crítico. Mas isso é o treino do pensar melhor. Pensar melhor, exato. Não é? Do pensar melhor, do aprender a trazer a lógica para a avaliação que fazemos. Porque se a minha avaliação for só, quem é que disse isso? Não é? Então está errado. Quem é que disse isso? Não está certo. Sem ser, o que é especificamente que está dito, ou o que é que foi feito, e qual é a consequência, e qual é a consequência da consequência, não é? O pensamento em camadas. Só que também o que é que eu observei depois de ter lido isso em mim foi também alguma regulação. Porque daquilo que tenho visto, do que tem acontecido, causa-me desregulação. Não me sinto bem a ler aquilo, fico irritada, frustrada, zangada, fico com receio, com medo, com alguma ansiedade, o que é que poderá estar a acontecer, mas ao ler aquilo, ao perceber as coisas positivas e as coisas que esta pessoa estava a dizer, temos que esperar para ver, trouxe-me alguma regulação, para dizer, ok, não é só disparate, portanto tenho aqui algumas coisas boas e tenho que lembrar que aquilo que eu vejo no meu feed de Instagram está bastante filtrado pela negativa, não é? E era aí que eu queria dizer, que isto de eu ter este olhar mais a pensar melhor, também faz com que eu fique mais regulada, mais tranquila, mais calma e tenha melhor capacidade também para pensar melhor. Sim. Não é? E podes continuar a valorizar mais umas coisas que outras, não é? Óbvio. Porque olha, eu que tenho, assim, nos últimos tempos, pronto, acho que como muitas pessoas, tenho andado a revisitar a história da década de 1930, não é? Para entender melhor como é que foi possível os nazis chegarem ao poder na Alemanha, não é? Ainda na década de 20 e depois continuarem esse processo e com aquela escalada. E uma das coisas que permitiu que isso fosse acontecendo foi muito exatamente a conversa que estavas a ter de não, mas até estou a fazer coisas boas. Pois, também é verdade. Sim, mas até estou a fazer coisas boas. Olha, isto aqui até foi uma boa medida. Olha, eu, por exemplo, no outro dia, uma coisa que eu desconhecia e que apanhei num podcast... Mas isso, o que eu estava a dizer, não me deixa não alerta. Certo. Não é? Sim, mas uma que eu apanhei num podcast e que me deixou a pensar foi que eu até, não sei se não cheguei a partilhar isto aqui já nas nossas conversas, mas o Hitler detestava tabaco. Detestava que as pessoas fumassem. Ele tentou sem sucesso, porque não recebeu assim tanto apoio ali das pessoas que estavam com ele, mas ele queria proibir o tabaco na Alemanha, não se pode fumar, porque ele achava que era um hábito nojento e que fazia muito mal. E, por exemplo, lá está, para uma pessoa que partilhe dessa crença, quando tu ouves isso, de repente dizes, olha, que interessante. Só que depois a seguir diz, olha, sabias que um grande líder, imagina alguém que é totalmente contra o consumo de tabaco e diz, olha, sabias que um grande líder europeu que tentou acabar, muito interessante, quem é essa pessoa? Era o Adolf Hitler. E de repente ficas meio confusa, não é? E acho que essa confusão... às vezes é o facto de tu estás a valorizar simultaneamente uma coisa em que te sentes próxima daquela pessoa e uma coisa em que te sentes muito afastada. Não é? Mas é aquela capacidade que já estamos falando, de conseguirmos segurar duas verdades ao mesmo tempo. Sim. Que é difícil. Que é difícil. Sim, olha, no outro dia nós ouvimos, agora parece que estamos assim a fazer comentário político. Mas achei espetacular, a propósito das dissonâncias cognitivas, achei espetacular ler um bocadinho sobre a líder do partido de extrema-direita na Alemanha, né, que ela é toda a favor da família tradicional, mas ela própria é lésbica. 2 filhos com a sua mulher. Tem 2 filhos com a sua mulher, que é a favor da deportação das pessoas não brancas, incluindo pessoas que têm nacionalidade alemã, mas ao mesmo tempo a mulher dela é do Sri Lanka, que é toda nacionalista, mas tem residência na Suíça. Portanto, era um bocadinho curioso. E eu pensei, esta pessoa, ou ela é a rainha da dissonância cognitiva, não é? Ou então é aqui muito estratégica e consegue... E consegue praticar dizer uma coisa e fazer outra, assim com muita... Muito curioso. É muito curioso. Porque, assim, olhando para ela, se tu olhas só para essa esfera pessoal, não ias adivinhar. Tu acreditavas
que o mais provável seria ela ser da extrema esquerda do que da extrema direita. Sim, mas olha... Quer dizer, se calhar não é extrema esquerda. Mas muito woke seria mais normal, não é? Sim, mas voltando aqui ao início da conversa, o que eu gostava de destacar, repara que eu estou a fazer isto antes de mais, como sempre, como autoexercício, não é? Eu sei. Lembrar-me que quando eu me sinto muito afastado de outra pessoa por causa de uma coisa que pode ser interessante, aprender mais sobre a pessoa e descobrir coisas que nos aproximam. Porque isso muitas vezes baixa um bocadinho a nossa própria vibração, não é? Imagina que tu estás furiosa com alguém por causa da forma como a pessoa conduz, não é? Mas depois aprendes alguma coisa, sei lá, começas a falar com a pessoa e descobres que a pessoa também tem 3 filhos, da mesma idade que os teus. De repente há uma coisa, não é? Que nos une. Que nos une. Ou uma coisa tão palerma como uma pessoa está a te irritar no trânsito, mas depois descobres que até olhas e o carro é da mesma marca e modelo que o teu. De repente há uma aproximação qualquer, não é? Há alguma coisa que nós temos em comum. E esse exercício acho que pode ser muito útil, porque senão nós ficamos só numa coisa em relação à qual somos muito diferentes ou afastados e não conseguimos, temos muita dificuldade em empatizar, não é? Temos muita dificuldade em entrar no lugar do outro, precisamente por causa do afastamento. Mas quando reparamos em coisas que nos aproximam ou nos unem, fica um bocadinho mais fácil empatizar, porque ok, a pessoa tem 3 filhos, eu sei que é ter 3 filhos, porque eu também tenho. Então, de repente, há uma coisa que me une. Mas agora, levando aquela, não é, o alerta que tu fizeste há bocado, também não deixar isso eliminar o sentido crítico em relação ao resto. Sim, sobretudo em relação às coisas que para nós são as determinantes. Uhum. Mas também perceber que o que é determinante para mim pode não ser aquilo que é determinante para o outro, não é? E, sei lá, eu por exemplo, eu não fumo nem nunca fumei, não é? Não gosto que alguém esteja a fumar assim em cima da minha cara, mas se alguém me perguntar, olha, posso fumar? Eu não tenho problema nenhum com isso, não é? Desde que isso não se transforme numa má experiência para mim. Foi em cima de ti? Sim, não esteja ali a fumar em cima de mim, a pessoa pode fumar à vontade, mas, por exemplo, há outras pessoas para quem isto é muito, é logo uma condição, não é? Não, eu não, com pessoas que fumam, não quero estar. Sim, mas depois há níveis disso. Se calhar essa pessoa fuma, mas também é super racista e enquanto está ali contigo a conversar e a fumar, está a disparatar comentários para pessoas que passam. O que é que vais ficar ali? Sim, mas isso é por causa do fumo ou do racismo? Não, em princípio não, é por causa da fome, por causa do resto. Vais ficar ali, vais dizer alguma Sim, coisa? Mas é perceber que... olha, tudo bem fumar, mas agora no fundo, eu ia dizer alguma coisa. No fundo é quase escolher as nossas batalhas, não é? Que é, há muitas coisas que me vão afastar ou aproximar desta pessoa. E há 2 ou 3 que vão ser mais relevantes e vão ser mais determinantes para eu decidir se quero ter uma relação com esta pessoa, se quero passar tempo com ela, não é? Se quero conversar ou discutir com ela. E se a minha lista for muito longa de coisas que eliminam a possibilidade, então o mais provável é acabar sozinho. Não é? Claro. O mais provável é acabar sozinho. E acho que isso é uma boa coisa para nós pensarmos. Porque se nós nos indignarmos muito com tudo e mais alguma coisa, vamos ter muita dificuldade em estabelecer relações. Mas se estivermos conscientes de que há aqui uma coisa que me afasta desta pessoa, mas deve haver muitas outras que me aproximam, deixa procurá-las. Não é? E, sobretudo, isto está a ser aqui o meu insight, que é, para mim é mesmo muito importante descobrir se a pessoa tem um mínimo de programa de aproximação, se ela é minimamente aberta, porque se não for, então provavelmente vou ter aqui só um desgaste dos meus recursos a tentar criar uma ligação e vai haver sempre uma coisa que nos vai separar imenso e que vai ser dolorosa para mim. Esta é a minha conclusão. Qual é a tua? Estou a sentir que preciso de mais tempo a refletir sobre este tema, porque aqui estou a reparar que a ativista em mim está muito ativa. A ativista está ativa. Porque há aqui alguns valores que vêm muito ao de cima. Eu não, utilizando o teu exemplo, não ia falar com essa pessoa sobre os perigos do tabagismo, sim. Né? Mas não sei se eu provavelmente não ia conseguir evitar falar dos perigos do racismo, porque... Olha, tem uma coisa que para ti é importante, que é como tu és ativista, tu tendes a criar ligação com pessoas que são ativistas. Certo. E elas até podem ser ativistas por causas contrárias às tuas. Mas uma coisa que pode te tornar mais fácil empatizar é, ok, esta pessoa também é muito apaixonada por esta causa, não é? Isso pode criar aí uma ligação. Boa.
Acho que ficamos aqui com um tema de conversa para mais episódios. Talvez. Sim. Acho que podemos lançar para o outro lado, para quem nos está a ouvir, partilhem connosco o que é que acham sobre isto, não é? Sobre se há temas que são tão fraturantes que não dá para criar ligação, ou se conseguimos sempre encontrar coisas em comum e criar um mínimo de ligação com todas as pessoas, ou se há aí uma hipótese no meio. Temos que lançar tipo um inquérito nas redes sociais, a ver o que é que sai. Tá, fazemos isso quando lançamos o episódio. Okay. Obrigada, Pedro. Boa, obrigado, Mia. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida